Aqui. Muito bem. Só relembrando. Pressão é força dividido por área. Uhum. Então, como é força dividido por área, quanto maior a força, maior a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Quanto É maior a área, inversamente menor a proporcional. pressão. Isso, inversamente proporcional à área. Por isso que você viu aqueles caras lá nas mesas de prego não morrerem, Uhum. mas se você tiver um prego só, né, e sentar em cima, não vai ser muito bom. Ou outra questão. Deitado na cama de prego, você não se machuca. Agora, de pé. Sim, de pé. Porque, bem, de novo, vai depender da quantidade de pregos, né? Mas a Uhum. questão é que você tem uma área menor, né? A área do seu pé. Então, Então, se a área é menor, a pressão é maior, certo? certo. Enquanto se você tiver a área das suas costas, é uma área maior. Então, se a área é maior, a pressão é menor. Beleza? A Beleza. ideia é essa. Era. Daí a gente fez alguns exercícios, né? Onde a gente teve que tomar mais cuidado com as conversões de unidade do que qualquer outra coisa. Uhum. E é isso aí. Ahn, Você fez esses exercícios aqui. E a gente pode continuar aqui falando de densidade, eu acho eu. Que eu não sei até onde pressão é válido aqui, né? Porque tem bastante coisa. Tipo, eu não lembro se o seu professor te. Eu não sei, né? Você não me falou no dia, então eu não sei se o professor já falou do teorema de Steven para ti. E é esse Ainda teorema. não. Não? Bem. Muito bem. A gente vai chegar em tipo, uma questão. Pelo que eu vi no próximo capítulo, seria tipo sobre pressão atmosférica. Sim, então é isso mesmo. Beleza, vamos a partir daí então. Para isso a gente tem que entender densidade primeiro. Uhum. Então, o que que é densidade? Densidade é uma grandeza que tem a ver com as características de um material. Então, a densidade de um material é diferente da densidade de outro, é uma espécie de assinatura. Eu sei que a densidade do ouro é diferente da densidade do cobre. Então, é uma Uhum. forma de provar que o que você está lidando é ouro mesmo, né? Mas o que que é densidade na prática, né? É a quantidade de massa que está numa determinada quantidade de volume de uma substância, né? Isso é bem natural para a gente quando nós pegamos, por exemplo, 1 quilo de algodão. 1 quilo de algodão é uma montanha de algodão, né? Agora, 1 quilo de chumbo, 1 quilo de cimento, sei lá, é um negócio muito menor, certo? Mas é Certo. 1 quilo de toda forma. Se você jogar na balança, vai lá dar 1 quilo. Vai aparecer 1 quilo. Mas a quantidade de concreto, o volume, o tamanho de concreto que você precisa para fazer este 1 quilo é muito menor do que o tamanho de algodão que você precisa. Você vai precisar de uma montanha de algodão, né? Muito bem. A ideia da densidade é essa. Então, como eu estou falando aqui de tamanho e de massa, é claro que a equação da densidade vai depender dessas características, do tamanho e da massa. Então, a densidade aqui, ela é dada por massa dividido por volume, beleza? Beleza. Então, se você souber a massa e o volume, você pode calcular a densidade. É isso aí. Claro, o volume, como é que eu vou calcular o volume de algo? Daí você tem que conhecer como medir isso, né? Você vai ter que medir uma régua, alguma coisa assim. Muito bem. Ah, show de bola. Então é isso, né? Por exemplo, aqui ele dá algumas características e nos pede para calcular o volume. Muito bem. Um objeto de couro maciço tem 500 gramas de massa e 25 centímetros cúbicos de volume. Então ele deu massa, deu volume, o que que ele vai pedir? Determine a densidade. Daí ele está dizendo aqui as unidades que ele está interessado. Essas aqui. Uhum. Muito bem.
a ideia é o seguinte: vou pegar a massa e vou dividir pelo volume. Só que eu tenho que tomar cuidado com as unidades, né? A primeira unidade que ele pede aqui é grama por centímetro cúbico, então tá tudo certo, porque aqui tem grama, aqui tem centímetro cúbico, é só eu fazer a divisão. Pronto, cheguei. Que a unidade ou melhor, que o valor da densidade é 20 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Uhum. Muito bem. E aqui, como é que vai ficar? Agora eu quero converter de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico. Então, o que que nós temos aqui? Veja só. Nossa resposta tinha sido 20 gramas por centímetro cúbico. Se eu quero passar de gramas para quilogramas, eu tenho que lembrar que um grama é 1 quilograma dividido por 1.000, certo? Isso que é 1 grama. Uhum. Quando eu quero 1 grama de algo, eu pego 1 quilograma desse algo e divido por 1.000. E aqui embaixo, centímetro cúbico. Numa dessas aulas passadas aí, eu e você já fizemos a conversão de centímetro cúbico para metro cúbico. E daí era toda aquela regra de 3 que tinha que elevar o cubo dos dois lados e tal, né? A Uhum. gente fez essa conta. Agora, a questão é o seguinte: eu não quero ter que fazer aquela conta toda de novo. Então, talvez seja interessante decorar, né? Que para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, tem esse 10 na menos 6 na frente. Aqui eu falei que era dividir por 1.000, né? Mas uma forma de você escrever a divisão por 1.000 é multiplicar por 10 na menos 3, beleza? Notação científica. Exato. Esse 10 na menos 3, esse 3 ali significa a quantidade de zeros, e o menos significa que ele estaria embaixo dividindo, beleza? Uhum. Se quiser colocar ali embaixo dividindo, não tem problema também, mas eu acho mais elegante desse jeito, porque daí você vai ter notação aqui, você vai transformar numa só. É aquela regra, né? Quando você tem divisão de bases iguais, você diminui o expoente. Então aí vai ficar menos 3 menos menos 6. Menos 3 menos menos 6 menos com menos dá mais, né? É. Então por isso que ficou 3, né? Porque menos 3 mais 6 é 3. Beleza? Uhum. Então tá bom. Daí acabou, né? Daí a gente consegue escrever aqui na unidade que o problema estava pedindo, quilograma por metro cúbico. 20 vezes 10 na 3 quilograma por metro cúbico. Ou se quiser escrever em notação científica, né? A notação científica nos obriga que o número na frente seja só de 1 a 10. Então teve que deixar 2 ali, né? Passou um 10 multiplicando para cá. Tudo bem? Uhum. Tá. Então, é isso aí. Então, se você tiver que passar, em outras palavras, de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, a gente teve que, em outras palavras, multiplicar por 1.000, tá bom? Então você vai simplesmente pegar a resposta ali em gramas por centímetro cúbico e multiplicar por 1.000, beleza? Beleza. Beleza, creusas. Então eu vou fazer o seguinte: eu já te mandei aqui o exercício que nós acabamos de ver. Então, agora, que tal você tentar fazer a primeira, a 500? Pode ser? Tá, pode ser. Então, tente aí.
Muito bem, vamos ver o que você fez aqui. Pegou a massa, dividiu Certo? pela, Pelo pelo volume. volume e achou na unidade gramas por centímetro cúbico. Já que ele Ah, é uma joia de prata pura, então quer dizer que a massa específica dele é igual a densidade, não? calma aí. Pois é, aqui tem um erro estranho, né? Bem, na verdade não tem nada errado. Massa específica é isso. Só a letra que você usou não é muito legal. Normalmente Eu a gente sei. usa a letra grega, o M grego, né? Que é o Mi, que é o Você Mi pode. do. O Mi é essa letra É qual? aqui. É quando. Ah, tá. Nossa, assim. Eu só tinha colocado isso aqui porque eu não sabia qual que era o símbolo da massa específica, eu coloquei isso aqui mesmo. Perdão. Tá bom, não tem problema não. Conseguiu fazer. E se eu te pedisse para passar isso aí para quilogramas por metro cúbico? Você teria só que multiplicar por 1.000, certo? Multiplicar por 1.000 Então seria e 10.000 quilogramas por metro cúbico. não ficaria 1 vezes 10 a quarta Isso, que é 10.000. quilogramas. É. Então veja, né? É que eu acredito que quilogramas por metro cúbico é mais fácil entender, porque quanto é que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então é só você pensar numa piscina de 1.000 litros cheio de prata. Né? Essa piscina vai pesar bastante, porque prata é pesado, né? Uhum, De fato, vai pesar 10.000 quilos, beleza? 10 beleza. toneladas. Uma piscininha de 1.000 litros ali. Por que que eu tô falando de litros se eu tava falando de metro cúbico? Porque existe também a conversão de litros para metro cúbico. 1 metro cúbico são 1.000 litros, beleza? Beleza. Então tá bom. Então você pode agora tentar fazer a 501, tá? Tá. O volume não está tão explícito ali.
Eu já achei essa um pouco mais complicada. Ah, é? Qual que é o problema? O que eu tentei fazer foi o seguinte: eu tentei encontrar a densidade total do cubo e depois encontrar uma densidade que poderia remover da densidade normal do cubo para poder ser remover a parte do cilindro. Só que não deu muito certo. Hum, vamos lá. Um cubo de aresta 8. Então, com essa informação, supostamente você já tem o volume do cubo. Porém, na parte central tem uma região oca, que é formada por esse cilindro. Bem, o que é que você tem que fazer para encontrar a densidade do cubo? Você já sabe a massa, certo? Do cubo. Uhum. Então você precisa do volume. Concorda comigo? Aham. Então, como é que você vai achar o volume do cubo? Bem, o volume do cubo, levando em conta que ele tem um buraco, vai ser o volume do cubo sem o buraco, ok? Uhum. Que é simplesmente 8 elevado ao cubo, certo? Certo. Menos o volume do cilindro. Então você tem que calcular o volume do cilindro, beleza? Ok. E o volume do cilindro é base vezes altura. Mas aí o volume ficaria negativo, não? Se for, Não, se for não. não mesmo? Qual que é o volume do cubo? Quanto que é 8 ao cubo? Ah, 8. Ah, entendi. É 8 ao cubo, certo? Perdão, perdão, perdão. Isso.
Eu acho que tá muito errado. Vamos ver. Ah, Eu acho que eu fui longe demais. tá, deixa eu entender se você fez o que eu falei. Você Não. achou o volume do cubo, daí você achou o volume do cilindro, área da base vezes a altura, perfeito. Daí você subtraiu. Tá, o que que é isso? 512 menos 20 é essa coisa. O que que é essa coisa aqui? É um M. Meu M tá tão ruim assim? Tá, mas por que que é um M? 512 menos 20 é o volume, não é a massa. Ah, perdão, fiz errado. Nossa. Você está falando de tamanhos, né? Centímetro cúbico, centímetro cúbico. Então é o volume. Então, era embaixo, né? Fiz Então, errado. então é o Alarme contrário falso. aqui, tá? Alarme falso. Pera aí, deixa eu arrumar. Tá. Só foi isso que você errou por enquanto. Susto. É, só esse final. Não foi tudo errado, não. O que Pressão, não foi pressão. muito legal foi eu ter que te explicar a parada ali do volume, né? Como obtê-lo, né? Isso aí não é legal. Não acontece. Porque a parte mais difícil é a interpretação, né? Tem que conseguir interpretar, começar o problema. Você tinha entendido mais ou menos que de alguma forma você precisaria tirar alguma coisa ali, né? Teria que tirar, né? Mas você não entendeu como. É só fazer uma subtração, né? Quando você tem que tirar um pedaço de algo, você subtrai esse algo, certo? Certo. Então, beleza. Agora, só trocar ali, muito bem. Agora vamos ver a outra pergunta aqui. Ah, a massa específica da substância que o constitui. A massa específica da substância que o constitui. Muito bem. A massa específica é a mesma coisa que densidade. Mais especificamente coisa da cidade. Ou seja, pelo que o cálculo tá dando aqui, 2,60 gramas por centímetro cúbico. É, parece que é isso. Até achei estranho ter duas perguntas assim, mas eu não vejo diferença entre massa específica e volume. E se teu professor não cobrar também, dane-se. 512, 502, vai lá, man. Pode deixar. Vai lá.
Esse aí não seria só adicionar as massas? No caso das densidades? A densidade de uma mistura homogênea em volumes iguais de dois líquidos de densidade 0,8. Bem, ele não falou qual é o volume, mas ele falou que são Os volumes iguais, são certo? iguais. É Isso. V1 igual a V2. Então, o que que você acha que tem que fazer? Eu acho que teria que só somar as densidades. Por causa que se a densidade com esses volumes são iguais, não teria muito o que fazer. E também ele não deu a massa nem o volume. Ele só deu aqui a densidade. É... Ele só deu a densidade 1 e a densidade 2. Sim, sim, sim. Aqui está a fórmula quando tem uma situação como essa. Quando os volumes são iguais, é de fato densidade um mais densidade 2 dividido por 2, tá bom? Por Então que seria só dividido por 2? somar. Oi? Por que tem que dividir por 2? Porque para fazer a média a gente divide por 2 quando a gente soma duas coisas, né? Hum, Se você teve duas provas no semestre, você não soma as notas das provas e divide por 2? não é justo, verdade. Pois é. Então seria 0,9 a densidade? Ahn, 1,8 dividido por 0,9, 2. exatamente. Então você pegou a ideia. Muito bem, agora vamos ver a pressão por essa regra aqui, que é a fórmula de Steven. Então você pode copiar essa fórmula aqui, quando você terminar de copiar, me fala, a gente vai usar bastante ela, tá? Tá, peraí. Você pode me explicar o que que é? Vou te explicar, primeiro copia. Deixa eu anotadinho aqui no cantinho da lousa, então. No canto da lousa onde eu anoto as formas. Essa fórmula, ela te dá a pressão em um determinado ponto. Então, a pressão no ponto B vai ser igual à pressão no ponto A, mais a altura de um fluido que tem sobre esse ponto B. Sem uma figura não vai ser legal, né? Mas O, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, aqui, olha só. o que significa esse DHG? DGH? Densidade vezes gravidade vezes altura. Densidade, Nossa! gravidade e altura. Então, essa situação aqui, por exemplo, normalmente vai ser do jeito que eu vou explicar agora. A pressão aqui no fundo dessa latinha de água aqui, o que que vai ser? Ela vai ser a pressão atmosférica, que é a pressão que todos nós sofremos por estarmos na Terra, né? Uhum, Isso nem fica no desenho. Ahn, e o outro resto é o seguinte: é a altura da quantidade de fluido que tem em cima desta área. Então, uhum, nós vemos que temos essa altura H. Quanto maior a altura, maior a pressão, certo? certo. Muito bem. Ah, claro, em vez da gravidade, em vez da densidade, depende da densidade do objeto, do fluido que está lá. Muito bem. Então, é só colocar na fórmula, né? Em outras palavras, beleza? Beleza. Muito bem. Por exemplo, aqui nesse. É só pôr na fórmula, não tem muito segredo. Aqui, ó. Nós temos um reservatório com água e ele pergunta qual é a pressão no fundo do reservatório. Preste atenção em uma coisa. A quantidade de água na área não importa. O que importa é a altura e só a altura. Se tu tivesse uma piscina ou se tu tivesse um, um cano com essa mesma quantidade de água, não importaria, beleza? A Então, né? pressão, o que importa é só a altura. Então, nessa daqui a gente não vai ligar muito pro volume, mas sim só pra altura.
Lá para altura, exatamente. O Tá. foco é isso. Então, tá aí a fórmula. Ele já citou a pressão atmosférica, que normalmente é 10 na 5. Tá aqui já. Densidade. O fluido é água. Qual que é a densidade da água? A densidade da água está aqui em gramas por centímetro cúbico. Mas hoje, a gente já viu que para passar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, tem que multiplicar por 1000, certo? 1 vezes 10 sobre. Não, 10 na cubo. 3. Isso. É incrível como eu sempre me confundo com sobre e ao. É sobre a fração. Muito bem. Então é isso. Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que também é 10. Ele está dizendo aqui, né? Uhum. Aí a hora que multiplica aqui fica 10 na 5. Então tem um 10 na 5 aqui, mais um 10 na 5 aqui, então tem dois 10 na 5. Ok? Uhum. Então é isso aí. Muito bem. Agora, com isso em mente, só somar e pronto. Beleza? Beleza. Então veja só que interessante, cara. Nós temos uma atmosfera toda em cima da nossa cabeça, nos aplicando uma pressão, que é a tal da pressão atmosférica. Uhum. Essa pressão é a mesma pressão que nós sentiríamos se tivéssemos 10 metros de água em cima da nossa cabeça. Então a gente meio que está acostumado, em outras palavras, em sentir 10 litros de água em cima da nossa cabeça. Ou melhor, 10 metros de água empilhada em cima da nossa cabeça. Ok? Ok. Então, isso é bem interessante, né? Porque a gente pensa, pô, 10 litros de água. Já tentou levantar 10 litros de água? Não é Nem... nada leve. Então. Uma Pois outra é. coisa que o professor me contou sobre isso é que quando você, vamos supor, você está em uma região que é 300 metros acima de uma região praiana, no caso. Aí quando você for aí vamos supor, você vai pra praia, aí você vai, quando você vai descendo, a pressão vai mudando, por isso que o ouvido chega a tampar. Sim, sim, sim. A pressão altera as condições do ouvido, ela altera mais um monte de outras coisas. Qual que é a temperatura de ebulição da água? Sabes me dizer? Não vou saber de cabeça. Pô, como é que tu não sabe a temperatura de ebulição? A água ferve a quantos graus? Eu sou ruim disso, professor. Meu Deus, cara, essa juventude tá perdida. Eu A, a, posso memorizar depois. Depois a, eu memorizo. em graus Celsius, cara. Não sabia disso. Depois eu memorizo isso. Eu tenho dificuldade. Usou a geração de vocês, eu tenho que dar razão. Não tem condição de não saber em quantos graus a água ferve, cara. Meu Deus. Tá, então esquece esse exemplo. Vamos tentar fazer uns exercícios aqui que a gente ganha mais. Ah, muito bem. Vamos fazer esse 504 aqui, que ainda é um exercício. Mas o problema é que já tá em Mercúrio. Aqui não é legal. E Mercúrio tem que entender essa unidade de Mercúrio aqui, que não é nada boa. Bem, vamos deixar isso para lá. Vamos ver a 197, então. Olha só, você tem aqui um gráfico de pressão por altura. Então a gente percebe aquilo que eu estava te falando. Quanto maior a altura, maior a pressão. O gráfico está subindo aqui, certo? E Uhum. 10, 15, pressão, em consequência, está subindo também. Era 1, foi para 1,5, foi para 2, sim vai. Aí a pergunta é, qual é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica vai ser a pressão caso não haja nada em cima do objeto. Então, eu estava falando ali sobre ter 10 litros de água em cima da sua cabeça, né? Isso causa uma pressão. A pressão atmosférica é o que nós estamos sofrendo agora. Não tem nada em cima de nós, né? Além da pressão atmosférica. Ok? Uhum. Ok. Então não tem a altura de nada em cima de nós agora. Sendo assim, como é que eu posso perceber isso nesse gráfico? Eu posso perceber isso quando a altura é zero, porque eu não tenho
fluido nenhum em cima da minha cabeça aqui, da mesma forma que este líquido, né? Esta coisa que está sendo medida a pressão aqui. Então, quando eu olho aqui na altura zero, eu percebo que tem 1. Então, este 1, no caso 1 vezes 10 na 5, é a pressão atmosférica. Atmosférica. Isso. Essa é a pressão atmosférica sempre, 1 vezes 10 na 5. B, a densidade do líquido. Como é que a gente vai encontrar a densidade do líquido? Bem, nós temos uma fórmula que envolve densidade. A gravidade a gente sabe. A pressão atmosférica você também já me falou agora, 1 vezes 10 na 5. Então, para a gente ter a densidade, para nós encontrarmos a densidade, a gente só precisa de um dado de pressão com uma altura associada. Por exemplo, esse aqui, olha só. Posso dizer que quando a altura é 10, a pressão é 2. Certo? 2, na realidade, 2 vezes 10 na 5. Certo. Beleza? Certo, Então foi o que ele fez. Ele colocou aqui 2 vezes 10 na 5. Aqui está a pressão atmosférica. Estou só jogando as coisas na fórmula. 2 vezes 10 na 5. Pressão atmosférica aqui. A densidade eu não sei. A gravidade é 10. E a altura é 10 também. Agora é só isolar a densidade, certo? Daí, tá aí, beleza? Fazer uma continha de divisão mesmo. E aí a gente chegou ali em 1 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Essa é a densidade da água, tá? Sempre que você vê 10 na 3 ou 1.000 quilogramas por metro cúbico, nós estamos falando da densidade da água, beleza? Beleza. Então esse fluido aí é água. Agora vamos ver o que o problema está pedindo aqui na última. A pressão, a profundidade de 20 metros. Então imagina, você está 20 metros abaixo na água, assim, né? Fazendo um mergulho. Qual vai ser a pressão que você vai sofrer? Bem, agora que você já sabe a pressão atmosférica, já sabe a densidade, já sabe a gravidade, é só fazer a conta. A gente poderia olhar o gráfico, né? Mas o gráfico ele não tem 20 metros, ele vai só até 15, tá vendo? Uhum. Mas dá para perceber uma coisa. A cada 5 metros que você aumenta a sua profundidade, Ele está por 0,5. Ou seja, se 10 é 2, então 20 seria 4. não, Não? Ah. você falou certo, estava aumentando de 0,5 em 0,5. Só Ah, que tá. no 15 aqui é 2,5, 3. então no 20 vai ser 3, certo? Perdão. 3 vezes 10 na 5, beleza? Então tá bom. Confundi muito alto. É, você dobrou ali, não era bem dobrar, né? Era somar 0,5, como você mesmo falou. Eu vou te mandar isso aqui e agora aqui nós temos um problema com o gráfico também. Você pode começar a fazer as mesmas análises que foram feitas lá, tá bom? Uhum. Eu vou fechar minha janela aqui, só um segundo. E aí, tá conseguindo interpretar o que eu te mandei lá e utilizar nesse problema? Você E o falou alguma problema é coisa? praticamente o mesmo, né? Certo? Certo. Então, por exemplo, quem que é a pressão atmosférica? Atmosfera, você usa 0, ou no caso, Zero? Como 1 assim vezes. zero? Não, tô olhando aqui a altura, peraí.
Qual seria o 1 vezes 10, a quinta? Não? Um vezes 10 na quinta, né? Uhum. É. Questão financeira sempre vai ser 1 vezes 10 na quinta. Não? Se você tiver na Terra, sim. Justo. A densidade do líquido. Densidade é a mesma coisa, né? E nem foi feito lá. Tem que ahn, jogar os valores na equação, certo? Ah, E nem foi feito no exemplo que eu te enviei, né? Você vai tirar valores do gráfico e vai jogar na a equação. pressão seria igual a pressão A mais mais DGH. Não? Bem, você vai ficar com essa como tarefa, tá? Não Tá. vai dar para fazer agora. Mas é fazer igual ao que estava lá naquela coisa que eu te mandei no WhatsApp, tá bom? Tá. Vai ter que tirar dados do gráfico, jogar na equação e encontrar qual é a densidade, beleza? Beleza. Então tá bom. Então tá bom, gente. Se fala quarta que vem. Tchau, tchau. Até.